Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição, ou seja, a igreja em Filipos. Nós vamos fazer a introdução desta carta de Paulo à igreja aos Filipenses. O que nós vamos aprender durante esta caminhada no estudo da carta aos Efésios? Para isso, primeiramente, nós vamos ver onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses. O que estava acontecendo? Onde ele estava para escrever esta carta? Então nós vamos olhar que quando Paulo escreveu as cartas à igreja dos Efésios, à igreja dos Colossenses, a seu amigo Filemon e a carta à igreja aos Filipenses, ele estava na prisão. Por isso são conhecidas como cartas da prisão. Estas cartas, elas são conhecidas porque foram escritas na prisão. Então, para você entender, Paulo ele foi preso e depois ele teve a sua pena convertida em prisão domiciliar. Então, ele não podia sair da casa e ali ele começou a escrever estas cartas. Como Atos 21:11 nos diz: "E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios." Então havia um profeta chamado Ágabo, que ele profetizou esta prisão. Esta foi a segunda prisão que Paulo teve depois da sua conversão, por causa do nome de Cristo. Então ele profetizou, pegou o cinto de Paulo, ligou seus próprios pés e mãos e declarou: "Isto farão ao dono deste cinto." Os judeus em Jerusalém iriam prender a Paulo. Por que Paulo estava preso? Paulo ele estava preso justamente porque ele estava preso e estava sendo julgado por crer na ressurreição dos mortos e também defender sua crença no Evangelho, como podemos ver em Atos capítulo 23, versos 6 a 8. Paulo ele falava a respeito de Cristo, ele falava da ressurreição de Cristo, ele falava que aqueles que creem em Cristo Jesus, juntamente com Cristo, ressuscitarão. Então, ali havia dois grupos, os fariseus e os saduceus. Um cria na ressurreição e o outro não. Então, houve uma dissensão sobre isso e eles prenderam Paulo, como está no texto de Atos, capítulo 23, versos 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: "Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado." Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então foi por isso que Paulo estava sendo preso, estava sendo julgado e provavelmente seria condenado. Quando lemos esta carta, traz qual sentimento? Quando você pega para ler a carta aos Efésios, você vai notando que, mesmo passando por lutas, provações e privações, esta carta traz para nós um sentimento muito bom. E Paulo, várias vezes, ele vai compartilhar esse sentimento. Apesar de Paulo não estar em liberdade, apesar de Paulo sofrer oposição de alguns colegas, ao lermos a carta, dá para ver o sentimento de alegria de Paulo pela vida da igreja em Filipos, pela vida da igreja aos Filipenses. E isso fica claro no Filipenses capítulo 1, verso 1, de 3 a 5.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então você vê o sentimento de gratidão de Paulo e a alegria que ele ora pelos filipenses. Por quê? Porque eles cooperavam com o Evangelho desde o primeiro dia até o último dia. Então, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós vamos ver toda esta alegria no coração de Paulo. E dá para notar que quando nós vivemos para Deus, com Deus, para a glória de Deus, por mais que lutas, problemas, privações e provações, nós não somos afastados da alegria. Pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. E é esta alegria do Senhor que invade o nosso coração por causa dos frutos do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, todo aquele que serve a Deus, ele serve a Deus com alegria. O salmista, ao escrever o Salmo de número 100, no verso de número 2, ele fala: servir ao Senhor com alegria, com prazer, com dedicação. Então, a que somos desafiados nesta carta? Qual é o desafio que Paulo lança para nós nesta carta? Nós vamos ver que nosso grande desafio nesta carta é se alegrar em toda e qualquer situação. Paulo sabia da beleza, da fascinação e prazer que era viver o Evangelho, mas também sabia das provações e privações, das lutas, das perseguições. Contudo, ele desafia a todos os cristãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então ele nos desafia a nos alegrar no Senhor. Se nós olharmos para as lutas, se nós olharmos para as privações, para as perseguições, para os insultos, nós vamos chorar, nós vamos entristecer, nós vamos desanimar, nós vamos querer chutar o balde e vou voltar para a minha velha vida. Mas quando nós olhamos e nos alegramos no Senhor, por maior que seja o problema, a privação, a perseguição, o insulto, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma outra expressão que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, a alegria é extrema, é grande. É uma alegria de tal maneira que nós não podemos explicar, mas esta alegria só vem no Senhor, na presença do Senhor. Ela não necessita de nenhum fator exterior, e sim no fator de crer e depositar a sua fé no Deus único e verdadeiro. Por isso, esta carta nos desafia a estar sempre alegres no Senhor e vivendo para a glória do Senhor. Então, o que nós aprendemos? Que Paulo estava na prisão quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Esta é uma das cartas conhecidas como as cartas às prisões. Por que Paulo estava preso? Porque pregava o Evangelho, porque pregava a ressurreição dos mortos, porque falava a respeito de Cristo Jesus. Quando lemos esta carta, qual o sentimento que traz? Alegria, prazer, entusiasmo, nos impulsiona a viver para o Evangelho e no Evangelho. Então, aqui somos desafiados a nos alegrar cada dia mais e mais no Senhor. Se alegre no Senhor, confie no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo de número 37. E assim, a alegria do Senhor será sempre, mas sempre, a tua força, hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai,
porque nós podemos estar abatidos, entristecidos, deprimidos, mas quando nós levantamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez todas as coisas. E esse Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos traz paz, Ele nos traz amor, Ele nos traz alegria. E esta alegria do Senhor, ela é a nossa força para toda e qualquer caminhada. Agradeço ao Senhor, porque todos os estudos que nós temos compartilhado fala a respeito de Cristo Jesus. Apresenta o que Cristo fez e o que Cristo quer fazer na vida de cada homem. Tirar das trevas e conduzir para a maravilhosa luz. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo quer nos dar vida. Por isso, ó Pai, fortalece a nossa fé, para que possamos viver nesta alegria o tempo todo. Porque o tempo todo, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grandioso. E em todo tempo, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espirituais. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e nos sustentado em toda a caminhada. Em tudo nós louvamos, adoramos e agradecemos a Ti. Ó Deus maravilhoso, entra, Senhor Deus, em cada lar, fortalecendo, sustentando e amparando. Hoje, iniciamos um novo ano, uma nova oportunidade de viver uma nova experiência de vida e que ela seja na Tua presença, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Alegrai-vos, alegrai-vos é o nosso desafio de se alegrar no Senhor e viver para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Um feliz ano novo e que tudo ao seu redor seja abençoado pelas mãos de Deus. E que você entregue a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. E o mais Ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.